Então, seguinte, eu vou apresentar primeiro aqui o plano, eu vou compartilhar a tela, tá? O plano da eletiva, o título, o objetivo, explicar um pouquinho como será. Lembrando que não tem reenturmação, né? Por conta aí, bom dia, Diógenes. A gente não vai ter a reenturmação, né? Por conta aí da pandemia. Então, eu escolhi um tema que, se não for de um interesse de todos, pelo menos é importante para todos, né? Que está relacionado à saúde, alimentação. Compartilhar tela. Eu vou acompanhar aqui também pelo celular. Tá. Então tá aparecendo aqui, eu vou explicar, tá? Não vou ficar lendo a ementa, mas assim, o título chama, né, da eletiva Desrotulando, está relacionado à análise de rótulo alimentar, inicialmente. Então, é relacionado à alimentação. Então, o que a gente vai fazer aí, né? É apresentar de forma prática os 10 passos para alimentação adequada e saudável. Hoje eu vou falar de alguns passos. Quem foi no presencial já teve isso, tá? Mas a gente vai retomar. Então, que aborda o quê? A escolha, principalmente de alimentos, de acordo com o grau de processamento, né? Então, quais devem ser priorizados e quais devem ser evitados para, né, que se tenha hábitos alimentares saudáveis, pensando em qualidade de vida. Então, o que a gente vai trabalhar? Classificação dos alimentos de acordo com o grau de processamento. Isso é o que já tem no formulário. Então, quando vocês abrirem, é até o dia 14, tá? Precisa fazer. Tem lá o de eletiva também. Eu coloquei 3 vídeos curtinhos e são poucas questões, tá? Ele é simples, mas já vai iniciar aí, né, o que a gente precisa para depois desenvolver a parte do segundo bimestre. Então, classificar o alimento, né, em minimamente processado ou in natura, que é o que deve ser consumido em maior quantidade, priorizado, os processados e os ultraprocessados. Fazer reflexão sobre hábitos alimentares, habilidades culinárias, incentivo à prática e preparo dos alimentos, e reflexão sobre mitos e propagandas enganosas acerca da alimentação. E como que vai ser a nossa culminância lá no final, né? A gente vai fazer um mural online, depois eu vou explicar para vocês no Padlet, e cada aluno vai fazer um folheto. Então, vocês vão escolher um alimento in natura, daí vocês vão colocar, né, vai comparar com uma versão dele que seja minimamente, que seja processada e ultraprocessada, e depois preparar uma receita com esse alimento. Então, a gente vai ter também a preparação culinária, tá? Aí na casa de vocês, cada um vai fazer o seu. Mas isso aqui eu vou explicando melhor depois. É só para ter um apanhado geral, para a gente já pensar como vai ser essa culminância, tá? Então, vai ser um folheto aí. E a gente vai fazer a divulgação dele online. Então, eu vou falar um pouco, tá? Sobre o nível de processamento dos alimentos. Então, né, são 10 passos, isso aqui é do Guia Alimentar para a População Brasileira. Hoje a gente vai falar dos 4 passos iniciais. Na próxima semana, gente, daí vai ter eletiva nesse mesmo horário. É que, na verdade, a gente ainda não sabe como vai ficar o revezamento, né? Mas vamos falar dessa semana. Eu achei importante trazer, porque vocês vão ter que fazer o formulário, né? Então, precisa saber aí do que se trata a eletiva. Bom, o primeiro passo é, né, preferir sempre alimentos in natura ou minimamente processados. Esses passos, essas escolhas alimentares, levando em conta o quê? Manutenção da saúde,
evitar problemas futuros relacionados, né, a, por exemplo, hipertensão, a gente vai falar um pouquinho de hipertensão hoje, diabetes tipo 2, que é aquela de resistência à insulina, para quem consome muito açúcar, né, isso é, principalmente a partir aí dos 40 anos, é comum já desenvolver em algumas pessoas que têm hábitos alimentares não muito saudáveis, né? Ao longo aí da vida até chegar aos 40 anos, obesidade, né, na parte de saúde. Então, o passo 1 é preferir sempre alimentos in natura ou minimamente processados. Então, o que é um alimento in natura? Vamos, olá, quem está entrando depois. O alimento in natura é aquele que é obtido naturalmente, né, diretamente de plantas, de animais e que não sofrem qualquer alteração após deixar a natureza. Então, por exemplo, fruta, né, uma maçã, uma banana, enfim, da maneira que estava na natureza, a gente retira e consome, tá? Esse é um alimento in natura. O minimamente processado ele é um alimento in natura que sofreu algum processo de limpeza, remoção de partes não comestíveis. Então, por exemplo, a carne, né? A gente vai comprar lá carne moída. Então, foi feito um processamento de corte, né, de limpeza. Então, ele é minimamente processado, mas né, inclui essa parte dos alimentos que a gente deve priorizar, tá? Os grãos, né? Por exemplo, arroz, feijão, que precisa fazer a limpeza, a remoção da casca, tá? Mas que não envolve adição de nenhuma substância, nem sal, nem açúcar, nem óleo, nem gordura, nada, tá? Então ele pode ter sido, por exemplo, congelado, né? Um vegetal congelado, desde que seja só ervilha congelada, né? Desde que seja só a ervilha, sem adição de outra substância. De latinha já é outra coisa, né? Que sofra também processos de fermentação, pasteurização, por exemplo, leite, o leite pasteurizado, leite de saquinho. Ele é um leite que só foi pasteurizado e não tem adição de conservante. O de caixinha já é outra coisa, muitos já têm conservantes. Então, isso que é minimamente processado. Como identificar? O minimamente processado, ele, né, muitas vezes já vem embalado, já tem um rótulo. Precisa fazer inicialmente essa análise de rótulo. Ler o ingrediente, né? Então, por exemplo, batata congelada. Vou lá, vou ler o ingrediente, lista de ingredientes. Batata minimamente processado. Se tiver alguma outra coisa que foi adicionada, daí já vai entrar para um outro grupo, tá? E por que é interessante a gente priorizar o consumo desses alimentos? Porque o que acontece? O sal que vai ser adicionado no preparo culinário, né? A gente vai ter que falar sobre habilidades culinárias. A quantidade de açúcar, de óleo, ela vai ser controlada, ela não vai estar em excesso. Quando a gente começar daqui a pouco a discutir dos alimentos processados, vai perceber que são adicionados ingredientes para aumentar a vida útil, por exemplo. Só que em quantidades que a gente não consegue alterar. Então, partindo de uma alimentação que priorize alimentos in natura ou minimamente processados, é possível controlar isso, né? O que é adicionado. Aqui tem exemplos, tá? Hortaliças, grãos, carnes, o iogurte que seja aquele natural, tá? Porque ele apenas passou por um processo de fermentação. Então, quando a gente tem um iogurte que é natural, são apenas 2 ingredientes, leite e fermento lácteo. Então, ele é minimamente processado. Ovos. E é claro que aqui, né, gente, dá para perceber que a gente precisa preparar, né? Assim, é claro que algum legume ou alguma fruta, principalmente, a gente, né, pega e consome já diretamente. Mas quando se fala de carne, de grãos, né, de outros vegetais, a gente precisa do preparo culinário. Por isso é muito importante que tenha esse interesse já na idade de vocês, né, de desenvolver habilidade culinária. Porque quem não sabe cozinhar, uma hora na vida vai se deparar numa situação que não tem quem faça comida e vai recorrer para alimento ultraprocessado.
Tudo bem? Aí, tranquilo. O passo 2 é utilizar óleo, gordura, sal e açúcar em pequenas quantidades quando a gente for, então, fazer o preparo destes alimentos, tá? Óleos e gorduras está relacionado com, né, controle de colesterol, que é aumentado o colesterol ruim, principalmente pelo consumo de gorduras de origem animal. Então, tem que tomar cuidado com isso, tá? O sal é da hipertensão, excesso de sal, hipertensão arterial. 25% da população brasileira tem problema de hipertensão e é uma doença considerada crônica. A partir do momento que a pessoa tem a hipertensão, ela vai controlar, mas dificilmente isso vai ser revertido, né? Açúcar em excesso, existe a diabetes do tipo 2, que é aquela que a pessoa desenvolve, né? Eu já mencionei aí, quando ela consome muito açúcar, ela pode desenvolver isso a partir de uma certa idade. Tem aquela do tipo 1, que é hereditária, a pessoa ela já tem, né, ao nascer. E tem a do tipo 2, que é de resistência à insulina. Quando consome muito açúcar, aí pode desenvolver. O 3, então, agora a gente vai entrar no alimento processado, tá? Não é que é proibido aqui, gente. É escolha saudável, né? Escolha. Pode consumir? Pode, mas sempre a gente precisa priorizar os alimentos in natura e minimamente processados. Quando a gente chega em alimento processado, o que acontece? Daí aqui já vai ter rótulo. A gente vai ler o rótulo deste alimento e vai identificar o quê? Apenas substâncias de uso culinário, coisas que tem na nossa cozinha. Então vai ter lá sal, açúcar, né, ou algum aditivo, alguma coisa, né, um tempero, de repente alho, cebola, coisas que a gente usa na nossa casa. Então eles são fabricados pela indústria com adição de sal, né, ou açúcar, ou outra substância aí de uso culinário, ao alimento in natura para torná-los mais duráveis. Sal e açúcar e gordura são conservantes, né, e mais agradáveis ao paladar. Então é uma outra opção que facilita também o nosso dia a dia, certo? Quando a gente, né, vai fazer uma preparação culinária, já tem algo ali que está semi-pronto, digamos assim, né? Então, ele já está processado. Qual a principal desvantagem em relação à in natura? Que essa quantidade de sal, açúcar, né, que foi adicionada, a gente não consegue controlar. Ela está presente ali. Então, por exemplo, a ervilha eu tinha falado, né? A ervilha de latinha, ela é processada. Desde que, né, a gente leia o rótulo e tenha lá ervilha, geralmente vai ter água e sal. Né, e ela é enlatada ali, isso dura por bastante tempo. É um alimento daí processado. Vegetais em conserva na salmoura, frutas em calda, abacaxi em calda. A gente vai ler lá o rótulo, né? Tem abacaxi e açúcar. Pêssego em calda, né? Extrato de tomate. Aqui, então, precisa começar a prestar atenção porque o extrato de tomate, no ingrediente, vai ter tomate, sal, açúcar, no máximo, tá? Existem só os que são que tem só tomate e não tem adição de sal e açúcar, mas né, ele sofreu ali um processamento. Agora aqueles molhos prontos, e daí tem muito aditivo, então precisa ler a lista de ingredientes para diferenciar se ele é processado ou vai chegar lá no ultraprocessado. Processado tem que ter ingredientes que a gente reconheça que são de uso na nossa cozinha, tá? Os peixes enlatados, né? Então, e aqui o passo 4, evitar alimentos ultraprocessados. Evitar. Pode consumir? Pode, com cautela, né? Claro que, por exemplo, e assim, gente, é o que mais tem no nosso dia a dia de acesso, de mídia, que é incentivado, o consumo que tem no supermercado, é o que a gente vai mais achar alimento ultraprocessado. Na verdade, né, nem é considerado alimento, é uma formulação industrial. Porque
né, ela tem adição de conservantes, espessantes e um monte de aditivos quando a gente lê, né, por exemplo, aí, biscoito recheado. Biscoito recheado, né, o que mais tem ali é aditivos, começar a ler, né? Gorduras hidrogenadas, né? Enfim, muita coisa sintética, sintetizada em laboratório, né? Que é adicionado, então, a este alimento. Exemplo, vários tipos de biscoito, sorvete, balas, todos os... Tá travando? Tá, agora destravou. Às vezes trava. Ah, tá, ok. Às vezes é de um aluno só, né? Não sei, porque aqui eu tô pela web, né? Então eu tô no computador com Wi-Fi para melhorar aí a transmissão para vocês. Mas tá bom. Continuando aqui então. Não todo tipo de biscoito, né? Mas a maioria deles vai acabar sendo, né? Porque daí vai ter adição de sabor, enfim. Então precisa ler o rótulo. Tá? Então essa parte inicial da nossa seletiva, eu preciso que vocês se conscientizem, que saibam, né? E é claro que não tem mudança de hábito da noite para o dia, mas que vocês saibam que a recomendação para a manutenção da saúde é a gente consumir majoritariamente, né, da preferência para alimentos in natura ou minimamente processados, depois partir né, para os processados e evitar aí o máximo os ultraprocessados. Isso é uma coisa que vocês precisam saber para evitar doenças futuras e ter uma boa qualidade de vida. É claro que tem, né, associar exercício físico, mas aqui a gente vai falar da alimentação. E como reconhecer isso, né? Pela análise do rótulo. Então, como é o rótulo de cada um desses? Então, a gente vai, né, estudar esses rótulos, e por isso o nome da eletiva também, né? Desrotulando, interpretando esses rótulos, tá? Daí entra naquela parte, né, da preparação, de desenvolver também aqui a habilidade culinária. São outros passos, depois a gente vai comentar. Por quê? Né? É possível um sorvete que não seja ultraprocessado? Existem opções no mercado, mas acabam sendo mais caras. Porque, né, o alimento, quando ele é ultraprocessado, às vezes ele acaba tendo um valor menor, porque ele vai ter uma durabilidade maior, ele vai ter aromas artificiais, né? Enfim. Mas é possível, né, a gente fazer um sorvete artesanal, né, na nossa casa, que não tenha a adição desses, né, desses ingredientes aí que são ultraprocessados. Tem que tomar cuidado também na preparação culinária de não usar tempero pronto, por exemplo, né? Não adianta nada você comprar, fazer lá na feira, comprar tudo orgânico, tudo, né, fresco, e daí vai lá e tempera com sazon, com caldo quinor, isso aí é tempero pronto, né? Você está adicionando algo ultraprocessado na sua preparação, então não faz sentido. Também tem essa parte. Aqui também, ó, é macarrão instantâneo, né? Muita gente come aí miojo, cup noodles, né? Aquele do copinho. Isso aqui é tudo ultraprocessado e precisa ser evitado ao máximo. Refrigerantes, né? Sucos, não é porque é suco de fruta que, né? Às vezes ele vai ter mais açúcar do que um refrigerante, se for um suco ultraprocessado. Então sempre precisa se atentar ao rótulo. Aqui tem uma imagem. Aí foi. Da hipertensão arterial, né? Então, atinge 1 em cada 4 brasileiros. Aqui a quantidade entre homens e mulheres é parecida, um pouquinho mais nas mulheres, né? Mas aqui aqui ficou um hipertem aqui. Bom, enfim, até 34 anos, né? É uma porcentagem menor. Aqui ficou em cima aqui da imagem, não consegui tirar.
mas deve estar em torno aí de 15%, né? Daí depois vai 20,9% e vai aumentando, né? Por que vai aumentando? Porque a pessoa provavelmente aqui teve uma vida toda, né, de hábitos alimentares que não são saudáveis. Então, ó, acima aí dos 65 anos, mais da metade, 63%. E a gente, né, e é falado muito dessas comorbidades, né, dessas doenças de base, doenças crônicas, agora na pandemia tá falando muito, né, que é mais grave quando a pessoa pega, né, o coronavírus, acaba sendo mais grave para pessoas que já têm doenças pré-existentes. Então, as pessoas hipertensas, com diabetes, com obesidade, e tudo isso foi desenvolvido por, né, principalmente aí, hábitos alimentares que não são saudáveis. Então essa é a parte inicial. Depois a gente vai falar, né, vai ter outras aulas do que vai ser desenvolvido para culminância. Isso aí é depois. Então, inicialmente, agora, com, né, o que eu expliquei aqui para vocês, apresentei a eletiva, vocês conseguem fazer tranquilamente o formulário. Tem 3 vídeos lá também bem curtinhos, para quem quiser. Às vezes o vídeo fica mais fácil também de entender, né, mais visual, sobre o alimento in natura e minimamente processado, o processado e o ultraprocessado. Então vocês assistem o vídeo, respondem, e é da onde eu vou tirar a frequência e nota do primeiro bimestre. Quem não fizer esse formulário, eu vou lançar todas as faltas que teria de eletiva, tá? Então é importante que vocês façam aí também.